Graça e paz. Todo mundo de barriguinha cheia já, né? Passou o sono. Vamos prosseguir, minhas irmãs. A gente vai continuar falando, né, dentro dessa temática. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a piedade e a feminilidade cristã à luz das Escrituras. E vamos começar orando, né? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta tarde tão agradável na tua presença, porque já tivemos o privilégio de cantar louvores a Ti, de ouvir um pouco, Senhor, daquilo que o Senhor quis trazer para nós nessa tarde, de sermos confrontadas, de sermos incitadas a ser diferentes, a sermos mulheres que vivem para a Tua glória. Continua falando conosco, que a Tua palavra, mais uma vez, nos confronte e encontre um coração fértil, Senhor, para que ela floresça. Em nome de Jesus, amém. Quando vocês pensam em piedade cristã, o que é que vem à cabeça de vocês? Piedade. Se quiser falar, pode falar. E aí, Sandrinha? Arrisca aí alguma coisa? Alguém? Amor e temor ao Senhor, humildade, ajudar os outros, joelho no chão, evidência de salvação, oração. Vamos lá. Esse termo piedade, ele vem do grego, eusébia, e ele pode ser traduzido por devoção, respeito, devido, reverência. A piedade, ela denota uma vida devota a Deus e em conformidade com Cristo e com todos os seus princípios e preceitos que ele deixou para a gente, tá? Não se trata apenas de uma religiosidade exterior, de costumes vazios, de tradições vazias, né? Mas de uma vida verdadeiramente transformada pelo Evangelho. Calvino, ele dizia assim, e eu vou abrir aspas para ele, tá? Toda a vida dos cristãos deve ser uma espécie de prática de piedade. E eu chamo de piedade aquela reverência unida ao amor a Deus que o conhecimento dos seus benefícios induz. Ou seja, amar e conhecer ao Senhor tão profunda e verdadeiramente que não haja mais espaço para viver de uma maneira diferente daquela que ele deixou determinado para a gente. E aí, quando nós pensamos... Gente, eu não estou me dando bem com esse microfone. Será que eu posso pegar o outro? Estou achando que eu vou me atrapalhar aqui com ele. Mente pra gente. Opa, chegou. Imagina comigo se fosse uma reportagem do Globo Repórter. É Globo, a gente sabe que não teria, tá? Mas entra na minha. Imagina aí comigo, durante a semana ali, a chamada naquele vozeirão do Sérgio Chapelin, né? Mulheres piedosas. Quem são? Onde vivem? O que fazem? Deu para imaginar aí? Pronto, vamos ver se a gente consegue responder agora aqui, durante a nossa conversa, a essas questões aí dessa reportagem, tá? Piedade nada mais é do que santidade. Santidade é viver a vida como o Senhor ordena que vivamos. Lá em 1 Pedro 1,16 diz o quê? Sejam santos, porque eu sou santo. A gente conversou um pouquinho sobre isso aqui, né, com a Leandra na palestra anterior, sobre como o mundo tem tentado ditar, né, as suas regras, como tem influenciado os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas opiniões. E isso não é novo. A gente viu também, né, anteriormente. Isso aí vem desde o Éden, desde a entrada do pecado no mundo, que a questão é justamente colocar em xeque aquilo que o Senhor falou para nós. É dizer assim, mas será que a Bíblia não caducou? Será que Deus disse isso mesmo assim, ele falou isso aí? Ou então, não é bom, o que Deus disse é bom, mas a gente precisa de mais.
A gente precisa de mais, a gente quer mais. E aí entra a supremacia das nossas vontades, dos nossos desejos. Isso é o que é a idolatria. É colocar no lugar do Senhor outras coisas. Colocar as nossas vontades, aquilo que a gente quer e como a gente quer, no lugar que é somente do nosso Deus. E aí a gente sabe que a Bíblia, a nossa vida não se baseia nisso, mas se baseia naquilo que a Bíblia determina para nós. E eu queria ler com vocês o texto de Romanos 12, 1 e 2, muito conhecido, né? E esse texto vai permear a nossa mente durante a nossa conversa, tá? Tá aqui no telão, tá, gente? Se vocês puderem acompanhar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, olhando isso aqui que Paulo falou, a gente faz o quê? Tira mundo, tira pecado, tira as ideologias tóxicas, feministas e diabólicas que têm batido as nossas portas. Tira e coloca a Bíblia no lugar. Quer seja você homem, mulher, criança, idoso, não importa. Esse padrão é para todos os salvos e remidos no Senhor. E é muito fácil sair do trilho, a gente sabe disso. Todos os dias a gente precisa, né, diariamente alinhar a nossa vida às vontades do Senhor. Sabe cada pensamento, cada opinião, cada desejo, o nosso modus operandi mesmo, eles têm que ser submetidos à soberania de Cristo. E ele é o nosso padrão de obediência. E ele é o nosso padrão de incentivo. Lá em Hebreus 4,15, a gente lê o quê? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Antes foi tentado em todas as coisas, semelhante a nós, mas sem nunca pecar. Nisto nós temos confiança e nos achegamos ante o trono de sua graça para receber misericórdia e graça e socorro em oportunidade, em ocasião oportuna. Veja que coisa maravilhosa. Que texto consolador e que incentivo tão grande para a gente, né? Saber que o nosso Senhor passou, né? Passou por dores, passou por tentações e Ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós, Ele sabe as nossas lutas e as nossas dúvidas e as nossas dores, não é? Calvino, ele dizia que a santificação é como uma escada. O crente, ele está sempre subindo um degrauzinho. Mas a gente sabe que essa subida, na verdade, é um zigue-zague, né, gente? A gente sobe, a gente desce, aí depois a gente sobe de novo, a gente desce. Afinal de contas, só estaremos livres da presença do pecado quando formos glorificados com Cristo. Né? Então, até lá, nós temos muitos degraus a subir. Nós precisamos ser santas na nossa vocação, naquilo que fomos criadas por Deus, no exercício do que é ser mulher cristã para a glória do nosso Deus. E essa caminhada, né, ou melhor, essa subida, nós conseguimos mediante os meios de graça que o Senhor nos dispensa para nos alimentar, nos sustentar, né, e fortalecer a nossa fé, que são as disciplinas espirituais. E é sobre essas disciplinas espirituais aplicadas à nossa realidade, né, da mulher, que eu queria conversar com vocês um pouquinho, tá? Afinal de contas, a piedade não é algo fluido, não é algo superficial. Ela requer exercício, né? Paulo, lá em 1 Timóteo 4, 7 a 9, ele alerta sobre a importância da prática piedosa, constante. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, antes exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente quanto para a vida futura. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Gente, não vamos usar esse texto como desculpa para a vida sedentária, tá?
Me ajuda, Senhor. Não é sobre isso que Paulo está falando aqui. Não ria não, Gabi. Não é sobre isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando sobre como precisamos aprender que a piedade é exercício, piedade é disciplina. A mulher piedosa é aquela que molda a sua vida pela palavra do Senhor, vive em oração e manifesta Cristo no seu lar, na sua igreja, quiçá no mundo. E aí eu queria trazer alguns pontos aqui, e o primeiro deles é das disciplinas espirituais, tá? Que a gente vai conversar. É a leitura da palavra e a meditação. A gente sabe que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A gente está cansada de falar essa frase, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É verdade. E nós precisamos reaprender todos os dias o que é ser uma mulher santa. E o mundo, ele é guiado pelo que sente, pelo que pensa. Mas nós não. Nós não somos guiados e parece que às vezes a gente esquece disso, né? Nós precisamos saber quem de fato está edificando os nossos lares e as nossas vidas. O feminismo, ele repudia que Deus tenha estabelecido planos diferentes para os homens e mulheres, né? Eles querem que sejamos todos iguais, com aquela liberdade que a Leandra falou aqui mais cedo. Mas, gente, a palavra de Deus ela não é restrita a uma época. Deus ele não se surpreende com as descobertas e as coisas estrambólicas da sociedade pós-moderna. Não, Deus não se surpreende com nada disso. Quando ele definiu o plano, o padrão de quem seria o homem e quem seria a mulher, ele já sabia de tudo isso. Ele já sabia dos desafios que a gente estaria enfrentando nos dias de hoje. Ele já conhecia, então essa desculpa não cola, tá? Essa coisa de estar ultrapassado, de já passou, é diferente o homem e a mulher. Não. Deus nos criou e nos deu papéis não competitivos, mas complementares. Eu li isso essa semana e eu não lembro quem falou. Alguém lembra? Tava rolando aí pelo Instagram essa frase. Opa, peguei. Mas aí falhei, não anotei quem disse, né? Foi no Instagram, ó. Nós precisamos entender e nos debruçar na palavra do Senhor para que a gente caminhe de maneira a ficarmos mais satisfeitas na nossa vocação. O problema está muitas vezes aí. A gente não sabe o que Deus determinou para a gente não sabe o que Deus determinou para as mulheres e a gente fica insatisfeita. A gente não sabe o que Ele definiu. E a gente começa a reclamar, né? E eu sei que a nossa vida é corrida, eu sei que a mulher ter 30 minutos de folga assim, de perninha para cima, é muito difícil, né? E se for mãe, pronto. Complicou mais ainda. Mas é justamente, gente, nesses momentos de cansaço, de sobrecarga, que a palavra do Senhor, ela chega até nós como um refrigério para nossa alma. Nós precisamos aprender muito com Maria de Betânia a escolher a melhor parte e parar e ouvir o Senhor. E talvez, não sei, você seja como eu e se identifique mais com Marta. Tá sempre querendo dar conta de tudo, ali sustentando aqueles pratinhos, vários pratinhos. E sabe qual é o pratinho que acaba no chão? A leitura da palavra. O tempo de parar e ouvir a voz do Senhor. E nós não podemos ficar apenas no raso, gente. A meditação, eu não sei se vocês percebem, mas a prática da meditação, ela tem se perdido bastante. Parece que a gente perdeu a capacidade de ler criticamente alguma coisa, de pensar e de analisar. A gente só lê. Quando a gente lê de forma superficial. A gente não se aprofunda, a gente não confronta os nossos pecados e os nossos pensamentos. À luz da palavra do Senhor, a gente não transforma e não renova a nossa mente, como a gente viu lá em Romanos 12, 1 e 2. E ao contrário do que o mundo diz, a meditação não é esvaziar a mente. Não. A meditação é encher a mente com a palavra do Senhor. É ruminá-la. É se aprofundar. É refletir e aplicar ao nosso coração.
Como diz o salmista lá no Salmo 1, né, o verso 1 e 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Só assim a gente vai ter condição de transformar conhecimento em sabedoria. A gente vai ter condição de transformar doutrina em vida piedosa. E meditando na palavra, encontraremos força para enfrentar as nossas demandas diárias, que são tantas, né? Sabedoria para lidar com as pressões do mundo. E paz para descansar nas promessas do nosso Senhor. Amém? O segundo ponto é a oração e confissão. Sabe que quando a gente não ora, a gente tá... Qual é a mensagem que a gente está passando? A gente está dizendo que a gente está dando conta, né? Quando eu não oro, eu digo, não, pode ficar tranquilo aí, tá sossegado aqui. Eu estou dando conta, tá tranquilo, gente. Nós precisamos ser humildes, pobres de espírito que reconhecem, que precisam de alguém que nos dê aquilo que nós não podemos ter sozinhas. Nós precisamos nos arrepender diante do Senhor todos os dias. Não podemos chegar diante do nosso Senhor com as mãos sujas, com o coração sujo. Vocês lembram do pedido de Davi lá no Salmo 19? Lá nos versos de 12 a 14, ele diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Dá para perceber que não dá para a gente ser negligente com a nossa vida de oração? E eu sei que de novo e de novo você pode pensar assim, mas não está dando tempo. Não dá para achar um tempo para dedicar consistentemente de oração, assim, um período mais tempo para Instagram, para TikTok, para YouTube, para ficar rolando aquela coisa da Shopee, vendo coisa que a gente não sabe nem para que serve, né? E vendo aquelas promoções, a gente tem tempo. E fica lá. Daqui a pouco, meu Deus, quanto tempo que eu tô aqui vendo isso aqui, eu nem preciso disso aqui. E a gente tá lá. Ah, gente, a gente precisa aprender a remir o nosso tempo e aproveitar cada oportunidade do nosso dia para submeter os nossos pensamentos a Deus em oração. Seja arrumando a casa, seja no trajeto, né, no Uber, no ônibus, seja colocando o seu filho para dormir, ou lavando aquela pilha infindável de pratos. Façamos o que nos diz 1 Tessalonicenses 5,17, né? Orai sem cessar. Afinal de contas, a oração é o fôlego da piedade. O terceiro ponto é a adoração e comunhão. E, por favor, não fiquem com raiva de mim com esse ponto, tá? Deus, ele não nos chamou para vivermos isoladas. Ele nos chamou para vivermos unidas. Não é verdade? A adoração pública e a comunhão são disciplinas espirituais fundamentais. A mulher piedosa, ela valoriza a comunidade da fé. Ela participa da adoração com alegria, com vigor e com fervor. E ela sabe que encontra na igreja o encorajamento de que precisa. Sozinhas, nós somos frágeis. Mas unidas no corpo de Cristo, nós somos fortalecidas. Amém? Sozinha, você é frágil, minha irmã. Juntas no corpo do Senhor, no corpo de Cristo, nós somos fortalecidas. Que verdade tão maravilhosa é essa? E a gente acaba deixando, né, escapar. Algumas vezes a gente esquece. E existe um porém também. O que acontece? Quando tem muita mulher junto. Ah, minhas irmãs, eu penso que nós somos especialmente tentadas nos pecados da língua. E esses pecados, eles são destruidores. Eles muitas vezes destroem essa comunhão que nos é tão cara. Fofocas, maledicências, contendas, elas são destruidoras. Lá em Provérbios 6, do 16 ao 19, ele diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos,
pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Ô, gente, que lista horrorosa. Essa lista deveria estar completamente fora da nossa vida. E por que que a gente acaba fazendo coisas que aborrecem ao nosso Deus? Coisas que o nosso Deus abomina. Tiago nos alerta muito sobre o estrago causado pela falta de controle da língua. E eu queria que você abrisse comigo lá em Tiago, capítulo 3, do verso 5 ao 6. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Suba seus olhos um pouquinho aí, vá para o verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Como é urgente aprendermos a refrear a nossa língua. Sejamos sábias, bondosas, tardias em falar, tardias em julgar, tardias em comentar algo, alguma coisinha sobre alguém, tardias em fazer certas críticas construtivas. Sejamos dóceis, minhas irmãs, e não raivosas. Como diz Pedro, lá em 1 Pedro 3, 3 e 4, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. A nossa beleza deve ser a beleza de Cristo. E toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de um corinho do nosso Salmos e Hinos, eu acho que é o número 14, que é a beleza de Cristo. Vocês conhecem? Eu vou cantar, porque esse negócio de palestrante é muito novo para mim, tá? Mas cantar é mais tranquilo, né? Vocês me ajudam, né? Vamos lá? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Olha que coisa maravilhosa. Que o Senhor nos refine e nos molde até que verdadeiramente reflitamos a beleza do nosso Salvador. Essa é uma mulher piedosa, mansa, respeitosa, de conduta honesta, que se submete docilmente à liderança, gente. E não que fica colocando defeito em tudo que é feito na igreja. Que fica com picuinha e achando ruim. Por que fizeram aquilo? Por que está naquele lugar, aquela mesa, gente? Não, não. Que não fica colocando empecilho, nem falando pelos cantos do que o irmãozinho fez ou deixou de fazer. Minha irmã, se você tem costume de fazer isso, pare. Peça a misericórdia do Senhor. Senhor, me ajude. Me ajude. A nossa vida em comunidade e a nossa adoração só serão verdadeiramente genuínas se aprendermos, entre outras coisas, a domar a nossa língua, mostrando que somos verdadeiras filhas do Rei. Afinal, Tiago já disse, né? Aquele que não domina a sua língua, vã é a sua religião. O nosso quarto ponto são os atos de serviço e hospitalidade. Quando nós servimos ao próximo, Deus está trabalhando em nós e nos moldando à semelhança de Cristo. Não é verdade? E isso requer
intencionalidade, requer desprendimento, renúncia ao conforto pessoal, renúncia às suas vontades, requer disposição para partilhar tempo, partilhar vida. E na teoria é muito lindo, não é? Quando a gente lê lá Atos 2, né? Ia multiplicando o Senhor aqueles que estavam unidos no partir do pão e na comunhão. Que coisa linda quando a gente lê aquilo lá. Mas na prática é muito difícil. A nossa vida é tão corrida, a nossa rotina já é tão acelerada, né? E tão organizada, vamos dizer assim. E às vezes nós somos tão mundanamente influenciadas a só servir quem nos pode servir em troca. Mas a realidade da palavra do Senhor é muito diferente. O Senhor nos ensina de um jeito diferente. Lá em Mateus 20, Jesus diz assim: pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E lá em Mateus 25, quando o Senhor está falando ali sobre a parábola das 10 virgens, sobre a parábola dos talentos e sobre o julgamento das nações, ele fala, né, que o rei vai dividir ali, separar as ovelhas dos bodes. E aqueles que estão à sua direita receberão a recompensa. E aí ele fala assim, ó. Pois eu tive fome, a partir do verso 35, já. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A mim o fizeram. Não façamos nada pensando no que vamos receber em troca. Ou pensando naquela lei do merecimento, né? Eu vou ajudar aquela irmãzinha, porque ela já fez tanto por mim, né? Ela já fez tanto pela igreja, já fez tanto por fulano. Ou eu vou... Vamos ajudar aquele pessoal, eles são tão simpáticos. Toda vez que a gente chega, eles recebem a gente com um sorriso no rosto. Não, gente. Não importa quem seja. Quando servimos aos nossos irmãos, é ao Senhor que servimos. E isso exige, sim, disciplina, existe prática, exige intencionalidade. Então, apenas faça. Comece. Não, mas eu não sei como começar. Comece sem saber mesmo. Se você é jovem ou solteira, veja como é que você pode ser útil na casa do Senhor. Veja como é que você pode ajudar as irmãs mais velhas, que estão mais, né? Que estão precisando, que estão mais sozinhas. O pastor está sempre nos alertando, né? E nos instruindo sobre isso aqui no púlpito. Sobre como nós podemos servir, seja indo no médico, seja ajudando em alguma necessidade, ou apenas sentando para ouvir, comer um bolinho com café. Não é verdade? Ou você pode ajudar também uma mãe que está ali no culto exausta, sem saber mais o que fazer para o menino ficar quieto. E você pode chegar junto e socorrer. Gente, quantas e quantas vezes a gente senta aqui na frente e as meninas vão ali para me socorrer. Eu acho que elas veem que eu já estou chegando assim num ponto. Num ponto não muito piedoso. E Jéssica corre com o headphone que ela tem e bota no ouvido de Leonardo. Lara corre, dá um jeito. Até Stephanie, que já falou que tem medo de Leonardo. Ajuda. Então, estejam atentas e dispostas. Às vezes você pensa assim, mas eu vou ajudar como? Eu não sei o que fazer. O Senhor vai lhe dotar, vai abrir os seus olhos, vai lhe dar a capacidade. Você realmente pode não saber o que fazer, mas vá ali, pergunte como você pode ser útil. Nas programações da igreja,
Chegue para as irmãs da UAF e pergunte como você pode ajudar. Eu sei que às vezes elas não pedem, mas é porque elas estão tão cansadas de pedir e ouvir tantos nãos que realmente às vezes a pessoa para de pedir. Então pergunte, minha irmã, na sua igreja, onde você está, pergunte como você pode ser útil. Vai ter alguma programação? Irmã, precisa de alguém para ir arrumar as cadeiras e a mesa? Está precisando de alguém para lavar os pratos? A gente está numa cultura, numa sociedade tão acomodada que a gente não quer mais trabalhar na igreja. A gente não quer, a gente quer chegar lá e tá tudo pronto e lindinho para servir a gente. Não. Se desinstale, pergunte como você pode ajudar. Eu tenho certeza que você vai ser muito, muito, muito abençoada quando você começar a fazer isso. Quantas irmãs mais velhas e as irmãs casadas, sejamos instrumento de ensino na vida dessas jovens. Abra sua casa. Leandra falou, né, até mais cedo sobre isso. A gente passa a aconselhar as meninas depois que elas já estão casadas. Não, vamos mostrar para essas jovens. Muitas delas vêm de lares desestruturados. E elas precisam ver na prática como uma família piedosa vive, sofrendo, lidando com suas mazelas, com seus pecados, mas buscando a santidade no Senhor. Então você, minha irmã mais experiente, abra sua casa, abra o seu coração para abençoar essas meninas mais novas. Não fique, a igreja, ela não é para a gente ficar só entre os nossos iguais, não é? Jovem com jovem, casada com casada, viúva com viúva. Não. Não, nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos nos relacionar entre si. Então, as jovens solteiras têm conversas com as mulheres casadas, com as idosas da igreja, e a gente tem essa troca maravilhosa, em que a gente pode demonstrar também a nossa santificação através disso. Então, abra sua casa, traga essas irmãs para perto de vocês, mostre o evangelho na prática da vida familiar. Nós, mulheres, o Senhor nos dotou de uma sensibilidade. Nós somos naturalmente mais sensíveis às necessidades, a perceber as necessidades do próximo, né? A gente consegue ver mais, né? Se tem alguém sofrendo, se tem alguém que não está bem, que está passando necessidade e de repente não tem aquele ímpeto de falar com o corpo diaconal. E a gente consegue perceber, não é olhar para dar conta da vida dos outros, não, gente. É olhar com um olhar amoroso e atento para ajudar, para socorrer. Se tem um irmão que está faltando, não vai lá cutucar, eita, faz tempo, hein, que não aparece. Não, vai entender o que é que está acontecendo. Pergunte, ame, sirva. Nós estamos aqui para servir. E claro que isso não vai surgir naturalmente. Eu vou acordar amanhã, você vai acordar amanhã e dizer, eita, agora eu sou uma mulher piedosa e eu vou chamar o pessoal aqui para vir para aqui para minha casa, vou fazer um jantarzinho, ou eu vou naquele irmão. Não, isso exige negar o ego. Exige lutar contra o orgulho, buscar humildade e disposição em Cristo. Porque o que acontece? A gente não gosta de fazer uma coisa que só a gente faz. Então, se você sente esse desejo, né, de convidar pessoas para irem para sua casa, para ter um momento ali mais íntimo, né, comer junto, aí você faz. Aí daqui a pouco você já está, poxa, mas só eu faço. Só vem para aqui, para minha casa. Ninguém mais não abre a casa não. E a gente não é assim, né? Só eu ligo. Por quê? Só eu que ligo e pergunto se está tudo bem. Porque a pessoa não pode ligar e perguntar se eu estou bem também. Não, gente, não foi assim que o Senhor Jesus ensinou para a gente. O padrão bíblico é esse mesmo, é se doar, é servir, sem esperar a reciprocidade, tá? Então, humildade e disposição em Cristo. Acolher alguém, abrir a nossa casa, a nossa vida, o nosso tempo, a nossa mesa. Reflete o caráter do nosso próprio Deus, que nos recebe tão graciosamente em sua presença. E por fim, o dia do Senhor e o descanso. Em meio a tantas responsabilidades, em meio a essa correria, o Senhor nos dá esse presente maravilhoso, que é o dia do Senhor, em que a gente descansa da correria,
renovamos as nossas forças espirituais e somos lembradas, gente, de que a nossa identidade não está em dar conta de tudo, em fazer tudo, mas em descansar na obra consumada do Senhor Jesus. A mulher piedosa, ela vê o domingo como um dia de alegria, um dia de culto, um dia de edificação para toda a sua família. Não deixe de priorizar isso em sua vida, na vida da sua família. A santa convocação do Senhor não é apenas um mandamento, é um presente gracioso. Neste dia nós somos confrontadas, renovadas, transformadas e impelidas a continuar. Mesmo que o seu domingo não seja um dia tranquilo, mesmo que seja uma correria, uma agonia, trabalhoso, e muitas vezes é mesmo, principalmente se você tiver filhos pequenos, né? É uma correria grande. Às vezes você não consegue prestar atenção no culto. Dali dos 40 minutos da pregação, tu prestou atenção em 15. Não consegue cantar, mas persista. Não pense que é melhor ficar em casa. Não pense que é melhor esperar os meninos crescerem. Dá um tempinho para se acostumar. Não, não. Persista. Venha com a sua família. Leve a sua família para o culto. No dia do Senhor. Na nossa feira da alma, né? Nós temos refrigério para as loucuras e tristezas da semana que passou. E temos injeção de ânimo espiritual para encararmos os dias seguintes com graça, com vigor e com alegria. Louvado seja o Senhor por esse descanso maravilhoso. E aí, diante disso que a gente viu, depois dessa reportagem de quem é a mulher piedosa, dá uma vontade de chorar ou não dá? Quando eu estava estudando isso aqui, eu disse, Senhor, misericórdia. Quando a gente olha a mulher que nós deveríamos ser, a gente chora pela que nós somos verdadeiramente. E ai de nós, se não fosse a graça do Senhor. Nós precisamos ficar inconformadas com o padrão desse mundo e voltar lá para o nosso primeiro texto. Transformarmos pela renovação da nossa mente. A Bíblia, ela tem padrão e orientação para um viver santo, a gente sabe disso. E nós mulheres, nós não temos dúvidas do que Deus determinou para nós, ou pelo menos não deveríamos ter, né? De qual é o nosso papel, qual é a nossa vocação. Lá em Tito 2, é um texto que causa um alvoroço por causa daquela questão da submissão das mulheres, né? Eu vou ler aqui com vocês. Tito 2. Eita, não botei o versículo. Deixa eu ler aqui para vocês. Exorta as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Eu amo esse termo. Para que ensinem as mulheres novas a amarem aos seus maridos e filhos, a serem moderadas, castas, operosas donas de casa, bondosas, submissas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. E eu nem ia falar sobre isso aqui, mas eu vou falar, tá? Eu queria ler para vocês o comentário de uma escritora cristã, Susan Hunt, que ela comenta sobre esse texto, sobre essa questão da submissão. E não dá para falar sobre piedade e feminilidade cristã sem simplesmente passar direto sobre esse calozinho que fica aí, né? Sobretudo nas meninas mais jovens hoje, né? Devido a tantas influências mundanas, a gente precisa falar sobre isso. Veja que coisa maravilhosa que ela comenta sobre essa questão. Deus disse que o homem precisa de um ajudante. A verdadeira mulher celebra esse chamado e o confirma, em vez de contradizê-lo. Torna-se compassiva, em vez de controladora. Companheira, em vez de protagonista. Ela se torna substancialmente submissa e não superficialmente submissa. A verdadeira mulher não tem medo de se colocar em posição de submissão. Ela não precisa ter o domínio. Ela não tem de controlar. O seu medo se dissolve à luz da promessa da aliança de Deus ser o Deus dela, de viver dentro dela. A submissão é simplesmente a demonstração da confiança
no poder soberano do Senhor. A submissão é um reflexo da sua redenção. E aí? Que questionamento resta e sobra para a gente depois de a gente ouvir um negócio desse? Eis aí uma mulher piedosa, né? Que entende que a sua feminilidade e a sua vocação são única e exclusivamente para a glória de Deus. O seu padrão não é o que o mundo dita, não é o que o mundo diz, mas é aquilo que o Senhor fala para a gente. Então não tenha medo. Não tenha medo de pensar e de agir fora da caixinha que o mundo quer que você haja e que você pense. Saia. Pense como a Bíblia quer que você pense. E aí, para terminar, eu quero ler para vocês aqui uma citação de Calvino. E as irmãs da igreja já sabem que Calvino é um amigo muito querido meu, né, Kelly? Então, eu não podia deixar... Depois né? Não dava para passar sem falar do meu amigo querido. E aí, eu vou abrir aspas aqui para ele e você guarde isso no seu coração e todos os seus dias. Ao acordar, lembre disso aqui. Nós somos de Deus, vivamos para Ele e morramos por Ele. Nós somos de Deus, que a sua sabedoria e vontade, portanto, regulem todas as nossas ações. Nós somos de Deus, que todas as partes da nossa vida, conformemente, se esforcem por Ele como nosso único objetivo lícito. Que o Senhor nos abençoe.